Fala, grande Freitas. E aí, Freitas? Tudo Ô bem? Boa noite. Aurélio, tudo bem? Boa noite. Tá ouvindo bem Tá me aí? ouvindo bem? Sim? Tô ouvindo, beleza. Vamos aguardar o pessoal entrar aí. A gente acabou de entrar na live, né? Eu Beleza. vou recepcionando o pessoal aqui, dando boa noite. Pessoal, quem estiver entrando na live aí, for participar com a gente, pode colocar a letrinha A, tá? Só para a gente saber aí como é que tá chegando o áudio, né? Se tá tudo ok, tá? Quem tiver podendo dando um ok pra gente é importante. A gente vai começar uma live aí hoje, né? Estamos a participação aí do Capitão Freitas, que é hoje do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás e é especialista na área de salvamento em altura, né? Que é um dos coordenadores aí do curso do CESALT, que é considerado aí uma referência, né, no Brasil, na área de altura. E graças a Deus a gente fica muito feliz por estar bem resguardado aqui no estado, né? Principalmente o pessoal por ser daqui. Para quem não conhece a gente, nós fazemos parte, né, do grupo Primazia. Eu sou hoje diretor da área de departamento de treinamento, né, da Primazia Qualificação. Nós trabalhamos hoje com vários treinamentos, tanto na área de NRs quanto na área da NT, né? Trabalhamos com curso de brigada de incêndio, mas estamos especializando hoje para a área de altura e espaço confinado, né? A gente vê uma grande deficiência hoje, não só no estado, mas fora. Então a gente está buscando sempre melhorar, trazer melhores qualificações para essas pessoas, né? Então a gente está nessa correria, nessa batalha. Em julho agora tivemos o problema da pandemia, né? Mas em julho agora a gente, se Deus quiser, inaugura o nosso centro de treinamento e o nosso trabalho é sempre trazer uma prevenção 100% focada nos treinamentos que vamos oferecer, né? Então a gente está nesse trabalho aí. Vou dar uma boa noite também para todos que estão entrando aí, tá? O pessoal que quiser deixar alguma pergunta, a gente vai estar respondendo no decorrer da live. E vou deixar o tempo, ô Freitas, para você se apresentar aí, tá bom? E boa noite Beleza. mais uma vez. Boa noite. Obrigado, Aurélio, primeiramente, né, pelo convite aí. Representando aqui a equipe do CESALT, né, do curso de salvamento em altura. É uma satisfação fazer parte dessa equipe aí. Temos vários militares aí capacitados, né, que fizeram o CESALT. O CESALT, ele tem uma história aí para poder a gente tá falando um pouquinho desse curso, né? Ele começou em 1998. Então, a primeira edição desse curso aí foi em 98 e nós tivemos aí até hoje 9 edições, né, do CESALT. Então, formamos aí ao todo 205 militares, agentes de segurança pública, bombeiros daqui de Goiás, né, bombeiros de outros estados, de vários estados, bombeiros inclusive aí da Argentina, policial rodoviário federal, polícia militar, vários agentes de segurança pública, né? Então, o CESALT Goiás hoje tem sido procurado aí por alguns integrantes aí da segurança pública, principalmente bombeiros, né? De outros estados, e aqui do nosso estado de Goiás é uma especialização aí já de uma grande tradição, né? E eu tive a oportunidade de estar fazendo o CESALT em 2012, fiz o CESALT, e desde 2013 eu atuo como instrutor. Fui convidado aí pelo coordenador Coronel Gonzaga, né, que é um dos nossas bases aí de referência, né, do CESALT. Então ele convidou aí, desde então eu venho sendo instrutor, auxiliando aí na formação de especialistas em salvamento em altura. E nas últimas 2 edições aí eu estive coordenando também com instrutores muito competentes, instrutores bastante com bastante experiência, né? Então a gente preza muito para na formação das nossas coordenações a seleção, né? Aprimorada aí para que o corpo de instrutores aí esteja sempre falando a mesma língua e com a capacitação técnica no melhor nível.
É mais ou menos um pouquinho aí do CESALT. Show de bola. Eu tenho acompanhado bastante, eu admiro bastante o trabalho de vocês, né? A gente tem uma integração muito boa e eu vejo assim que é um curso que não envolve, além de altura, ele envolve, agrega outras áreas também, porque a altura de vocês, como que eu vou te falar? Vocês atuam em várias áreas, né? É um curso bem extenso e é um curso bem ralado, né? Que imagino eu que entra, um exemplo, de 10 pessoas, restam poucos para o final, né? Não é um curso, eu quero fazer, eu vou e formo, porque é um curso bem demorado, é um curso onde, primeira coisa que a pessoa tem que ter uma disposição física muito boa, para depois entrar nas partes técnicas, né? Ele funciona mais ou menos dessa forma. Sim, então, o CESALT hoje ele tem uma roupagem de 450 horas, é um curso extenso, é um curso de 2 meses que os alunos eles passam praticamente em regime de internato. Então tem que estar totalmente à disposição. O processo seletivo ele é rigoroso. Realmente, o militar, para ser selecionado, ele já tem que ter uma disposição física um pouco acima, né, do padrão que costuma ter. Então, assim, tem que ter aptidão para a altura. Então, já na seleção, nós avaliamos se o aluno ele tem uma aptidão para a altura, se ele tem um condicionamento físico razoável, mínimo ali, né, para poder estar fazendo as atividades, e uma destreza mínima também com as atividades de altura, como amarrações, né? Então, essa habilidade, como já é um curso de especialização para bombeiros formados ou agentes de segurança pública já experientes, exige já no ingresso, né, antes de iniciar o CESAL, tem esse processo seletivo. E o curso, durante o seu andamento, ele possui várias provas. Semanalmente, né, nós temos várias provas em que um aluno é Uhum. colocado sob estresse, né, físico e técnico, muito técnico o curso, de forma que a gente consiga estar avaliando a todo tempo. E o aluno que não consegue cumprir as etapas, né, a gente infelizmente tem que deixar ele para tentar fazer numa próxima ocasião, né? Então, às vezes ele é desligado ali, é normal, não é demérito, né? Às vezes no momento ali a pessoa não consegue executar as atividades propostas, mas é, nós temos a nossa formação, né? Por quê? O, o especialista em salvamento em altura, ele tem que ter essa capacidade técnica de pensar muito rápido, porque a nossa atividade ela é contra o tempo. E são Verdade. várias técnicas, né? Como a gente sabe, na área de salvamento em altura e de salvamento em geral também, são formações que são especificidades que necessitam muito do técnico da pessoa, né? Então, se a pessoa não Verdade. tem aquela disposição técnica, né, de assimilar várias técnicas num espaço curto de tempo, ele também não consegue se habilitar como um cesaltiano, especialista em salvamento em altura. E isso, durante o curso, nós temos essa ponderação de avaliações apto e inapto que os alunos passam. E esse vigor físico que a gente cobra é justamente para que no momento real da ocorrência a gente não venha a falhar. Então, o estresse, né, aquele solicitação física do militar, a solicitação psicológica, né, a todo tempo ali a gente cobra que a pessoa esteja com aquele preparo psicológico devidamente adequado para poder atuar num ambiente que é inóspito, né? Ambiente muitas vezes de cachoeira, paredes naturais e também nos nossos centros urbanos, né? Quando a gente atende nos centros urbanos, nós atendemos em situações que fugiu o controle, né? Por alguma forma. Às vezes a pessoa que está ali precisando do nosso socorro, ele até mesmo trabalha em altura, ele conhece de vários materiais, mas por algum motivo ele não conseguiu se safar sozinho. Então, quando chega É, nesse ponto, né? Quando chega num ponto desse, a gente tem que estar muito bem preparado, tem que estar com a mente fria, né? E tranquila, porque naquele momento ali, a preocupação nossa não pode ser ali o pânico, né? O pânico pro verdade. militar que vai atuar, ele tem que ter total controle. E além disso, ele tem que Mental, escolher né? se... Exatamente. E ele tem que escolher ali naquele, às vezes, espaço curto de tempo, a técnica mais adequada, né?
Então, por isso que o curso ele é extenso, né, de 450 horas, e é um curso que exige muito dessa parte também física, né, psicológica, Aham. para que a pessoa esteja em total condição de atuar numa situação real aí, de salvamento em altura. Existe, depois que a pessoa forma, a gente sabe que a área de altura hoje ela vem se atualizando a todo tempo, né? É um curso que você me falou, no caso é um curso anual vai surgir equipamentos novos, técnicas novas e os novos que vão formando, eles vão formando em técnicas novas e os que já formaram, eles passam por treinamentos diários também, né? A rotina do Cesaltiano hoje é passar também por treinamentos. Ah, não, eu só faço o que eu aprendi no meu curso. Não, é tudo atualizado, porque eu também venho acompanhando também o seu trabalho e vejo que até pouco tempo você passou em alguns batalhões nos interiores, passando atualizações, né? E isso acontece também, né? Exatamente, os batalhões hoje sempre prevêem, né, instruções de tropa pronta, e cada militar que forma ali no CESALT, ele tem essa capacidade de ser um multiplicador. Então, o quartel que tem um militar formado no CESALT, né, no curso de salvamento em altura, ele tem essa Uhum. capacidade de estar atualizando a tropa como um todo, né, e ele tem o dever e obrigação de estar se atualizando. Essa atualização do próprio especialista, nós tentamos manter ela com seminários anuais, né, com alguns encontros anuais aí da família cesaltiana, e a gente busca Entendi. estar sempre municiando de informações, de atualizações, os nossos especialistas, de forma que eles sejam esses multiplicadores que conduzam, né, esses treinamentos pontuais dentro dos batalhões e, ao mesmo tempo, tenham a capacidade de atender e gerenciar ocorrências de complexidades da mais simples à mais extrema aí, de uma ocorrência de salvamento em altura. Ah, bacana. E a pessoa, no caso, o grupo hoje lá atende, então quer dizer que cada quartel ele tem uma equipe, né, especializada na área de altura. E assim, a gente vê acontecendo bastante ocorrência, é muito grande o chamado hoje para a equipe de altura, e assim, dentro desses chamados, qual é que você imagina assim, que sejam os mais decorrentes chamados que tem com Então, frequência? nós não temos assim uma equipe específica de altura, né? Nós atuamos hoje no Corpo de Bombeiros com equipes de busca e salvamento. E dentro Entendi. daquela equipe de busca e salvamento, nós temos algumas especialidades, né, como salvamento terrestre, muitas vezes um guarda-vida, e o especialista de salvamento em altura também, prioritariamente, está sendo escalado, né, está compondo essas equipes de salvamento. E você perguntou a respeito do número de ocorrências, né? Então, com essa crescente aí da expansão dos nossos centros urbanos, né, verticalização, trabalhos aí na construção civil, das mais diversas é, tipos aí, né, desde uma pintura a uma construção mesmo, a gente tem atendido aí um número razoável de ocorrências nesse sentido. Então, a gente tem que estar sempre preparado, né, para essas atuações. Abordagens, né, a tentativa de suicídio também. A É gente, uma. infelizmente, a gente tem esse tipo de ocorrência, né? É algo que a gente tem buscado um aprimoramento técnico, né? Tanto na abordagem técnica quanto na abordagem tática. Nós, no último CESALT, fizemos a inserção dentro do curso de uma especialização dentro do CESALT, que é o curso de abordagem à tentativa de suicídio. Esse Aham. curso aí, ele foi trago aí pelo Tenente Coronel Edir, do Ceará, hoje é uma referência no Brasil nessa formação, e nós ficamos Certo. ali uma semana de intenso treinamento, especializando o nosso cesaltiano, né? Tratando ali da abordagem técnica, que é a negociação com o tentante, né? Com o suicida, e a abordagem Certo. tática, que é aquela abordagem que necessita de total
aprimoramento técnico, né, que não permite o erro, né? Então a gente treina ali Verdade. em vários, nos mais diversos ambientes que envolvem altura. É uma torre de telefonia, pontes, edificações, seja no terraço, seja na janela, na sacada. Então, para todas essas situações a gente destrincha, treina com muitas repetições, né? O específico ali, a defesa pessoal também, de como chegar, abordar, imobilizar. E isso foi uma inovação para esse último curso. Nós tivemos aí o apoio aí do Corpo de Bombeiros do Ceará, através do Coronel Edir e sua equipe, que tem uma vasta experiência aí, participa de cursos fora do país, né, de simpósios aí. Então, quando a gente resolve trazer uma nova técnica, alguma doutrina nova para o CESALT, né, ou alguém de fora, seja um civil ou um militar, antes dessa decisão ser tomada, o nosso corpo de instrutores, a coordenação, ela analisa todos os pontos ali de quem estará vindo aqui para nos instruir, né? Antes de trazer. Então, quando a gente traz alguma técnica de fora, é primeiramente muito avaliada e testada antes de inserir na nossa doutrina. Então, essas inovações que a gente realiza é sempre feita não por uma pessoa, né, no caso por mim, que sou um dos instrutores, mas por Uhum. todo o corpo técnico ali da coordenação do curso. E tem acontecido bastante, né? Acho que recente, eu até acompanhei uns vídeos, imagina, parece que era do estado de Goiás, acho que tivemos num prédio, né, essas tentativas de suicídio, né? E o pessoal filma isso e acaba colocando na rede e tem acontecido bastante, né? E eu acho que eu tenho acompanhado nos cursos de vocês também, nas postagens, o pessoal também tem colocado uma referência nesse tipo de treinamento, porque isso tem acontecido, né? Imagino eu que nessa época de pandemia também, eu acho que deva ter aumentado esse número de ocorrência, né? O pessoal fica mais em casa a nível de estresse, preocupações, e acaba que acontece esse tipo de surto aí na pessoa, né? Exatamente. Nós, então, intensificamos esses treinamentos, né? Uma equipe nossa, composta aí por especialistas em salvamento em altura, também salvamento terrestre, realizaram uma abordagem recente aí de uma situação bem complicada, né? Que o tentante realmente tentou ali desvencilhar da equipe, né? Saltar ali pela sacada, mas a gente conseguiu com êxito aí a realização do salvamento, devido aí todo o treinamento, né? Realização Aham. desde a saída, né, do quartel para o local da ocorrência, as amarrações, os sistemas de ancoragem seguro, os sistemas de segurança, até a execução, a negociação, né, a abordagem técnica, até a abordagem tática, que seria o rapel ali no fechamento, foi com Aham. êxito devido aí aos intensos treinamentos, né, o preparo físico e psicológico das equipes. Isso é muito importante porque ali é complicado você pegar uma vítima ali, né? Que ela está tentando, realmente, ela não está tentando ser resgatada, ela está tentando se suicidar mesmo e o preparo mental tem que ser muito importante, tem que ser tomadas rápidas, né? Para a não agravar a situação, né? E tem que ser repensado várias vezes para com que esse acidente também não se agrave, né? Porque dependendo a forma com que vai atuar, pode ser que a pessoa vá fazer o salvamento e acaba complicando mais a situação, né? Exatamente. Por isso que a repetição em treinamento é muito importante, né? E a frieza na hora da atuação, né? O time da ocorrência também, né? Tem que ter esse time aí para saber o momento exato dessa abordagem. E fazendo um diferenciamento, assim, um cálculo, hoje, eu vou te dizer, como eu vou te falar, a empresa está realizando um serviço hoje numa estrutura predial normal, é uma empresa pequena. Esse tipo de ocorrência, ele ocorre em mais chamados para esse tipo de ocorrência ou dentro das indústrias com os próprios trabalhadores? Um exemplo, eu estou com um prédio em construção. Costuma ter mais chamado para esse tipo de ocorrência, não só no geral do prédio, da construção civil, né? Em todas as indústrias hoje, porque a gente sabe que essas pessoas são treinadas. Bienal, eles passam por esse tipo de treinamento, né? Mas acontece mais chamado assim ou mais na área urbana ou na empresarial, por exemplo, na industrial?
Então, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Se nós recebemos mais chamados aí para o Dentro da indústria trabalhador, ou fora da indústria? mas é fora da indústria. Mais ali em construções, né? Manutenções prediais, entendeu? São os maiores chamados aí para o nosso atendimento hoje. Entendi. Pessoas, às vezes, que estão fazendo ali um trabalho, né? Acontece alguma falha no equipamento ou mau uso desse equipamento. Vem a ficar preso ali, não consegue se desvencilhar por conta própria. Às vezes é pego de surpresa por uma condição adversa climática, já aconteceu algumas vezes também. E a gente tem que fazer o socorro ali para evitar um acidente maior. Se a gente pode perceber que poderíamos dizer então que esses treinamentos têm ajudado, né? A gente sabe que um treinamento para quem trabalha numa atividade de risco já é pouco por ser um treinamento de 8 horas, no meu pensamento, né? Mas a gente vai chegar nesse ponto também. Mas se fosse anual, eu acho que seria de extrema importância, né? Até melhor, né? Não ser bienal, né? Sim, a gente precisa de ter a maneabilidade, né, do equipamento. É importante para o especialista sempre estar ali conferindo o seu material, utilizando esse material. Então, se a gente não tem a maneabilidade, se não pega e realmente movimenta com esse material, na hora da execução, pode ter certeza que a gente vai apresentar falhas, né? Então, Aham. os alertas de segurança, eles são sempre importantes, né? Então, a gente nunca deve perder o nível de alerta com a segurança, né? Isso aí que a gente frisa muito na formação do especialista, para que ele não Aham. seja mais uma vítima, né? Então, é comprovado aí que estatisticamente a gente não tem acidentes com nossos especialistas aí em trabalho, né? E as suas ações, elas são exitosas aí devido a essa cobrança intensa, né? Porque a gente acaba que o CESALT hoje, pela sua tradição, né? Tem pessoas que às vezes não conseguem entender, mas a gente tem uma formação ríspida que forja a pessoa. A pessoa, quando ela antes dela passar pelo curso e depois que ela passa, ela sai uma pessoa totalmente diferente, né? Um militar mais confiante, né? Com, com aquela liderança maior, né? Então, tudo isso, nessas 450 horas, nós temos a nossa forma de fazer a abordagem com o corpo de alunos, né? Para que eles saiam Aham. com essa capacidade de liderança, de assumir uma ocorrência onde o pânico está imperando ali, né? Acalmar a situação, mesmo sendo um ou dois militares apenas, eles têm essa capacidade de fazer esse gerenciamento da crise, né? Esse eu Certo. acredito que é um dos maiores diferenciais, porque em muitos campos a gente consegue encontrar informações técnicas das mais variadas. E assim a gente passa também, de uma forma bem ampla, essa parte técnica para o militar. Mas isso aliado à sua formação pessoal é um grande diferencial aí na atuação do bombeiro, do, do, do agente de segurança pública, especialista em Aham. salvamento em altura, né? E a gente leva isso muito a sério, porque mesmo depois de formado, a gente ainda continua ali com uma certa avaliação dos formados, né? Da família cesaltiana, sem ter uma vaidade ali. A gente sem ter uma vaidade de ser, às vezes, corrigido se estiver fazendo algum procedimento errado, né? Muitas Certo. vezes, muitos companheiros me procuram para tirar algumas dúvidas e eu também não tenho vaidade de, se estiver executando algum procedimento, alguém vier me instruir, né? A gente tem essa equipe bastante fechada em prol do melhor atendimento, né? De atender com Aham. uma capacidade aí máxima, né? Capacidade tanto técnica quanto essa capacidade aí que a gente não recuar, né, diante da dificuldade, porque as ocorrências do Corpo de Bombeiros, elas são muito diversas, né? Nunca tem uma ocorrência igual a outra. A gente atua Aham. fazendo o salvamento em uma árvore, numa torre metálica de 80 metros de altura, numa ponte, no meio rural, né? Às vezes numa cachoeira para apenas remover um corpo, né? Às vezes localizar, fazer uma busca e localização de uma pessoa desaparecida utilizando técnicas de canyonismo, tirolesa, travessia. Então, é uma ampla gama, né? E a gente tem que ter a capacidade
permanecer no terreno, sendo inóspito, né? Seja 2 dias, 3 dias, 5 dias. Então a gente passa por uma etapa também de sobrevivência, em que o militar, a gente consegue ter a certeza que quando ele forma, ele realmente está preparado para a maior parte do que a gente imagina de ocorrências, né? E quando surge algumas ocorrências atípicas, a gente pega aqueles casos ali, tenta estudar e ver o que a gente pode melhorar na nossa formação. Tem casos aí que eu imagino que, um exemplo, uma cachoeira distante, tem situações que não são rápidas, né? Depende, pode ter ocorrências aí que vão dias, né? E a pessoa tem que estar ali, e surge aquele nível de estresse também, de cansaço, é onde entra esse preparo também diário, né? Exatamente. Muitas vezes a gente simula situações aí que o resgate vai ser feito até mesmo por alguém que tenha conhecimento do material, né, como escalador. É algo que a gente tem trago também para o CESALT, essa parte do salvamento em ambientes de escalada, né? Porque o nosso estado ele é Comentou muito. diversificado. Pirinópolis, né? Tem ali uma região que nós possuímos bastante ali o número de escaladores, né? Então, quando a gente tem esse ambiente, a gente precisa se especializar, né? Fizemos recentemente um curso de montanha no Exército Brasileiro, alguns instrutores do CESALT foram lá buscar esse conhecimento. Nós buscamos aí conhecimento com alguns companheiros na área, o Rogério da Vertical Escalada é uma pessoa competente aqui no estado de Goiás e a gente tem a confiança de trazer ele para nos orientar, né, em alguns Aham. procedimentos, e isso a gente consegue trazer ali, né, de uma forma muito específica, novas técnicas de salvamento em altura, né, seja num ambiente natural, né, que é ali esse ambiente de escalada que a gente está discutindo aqui agora, ou seja também Aham. no ambiente urbano, né? As técnicas nossas por exemplo, ascensão em torres metálicas, elas parecem muito com ascensão numa parede de escaladas, né? Então, Certo. hoje a gente trouxe essa forma aí de trabalhar, né? Com cordas dinâmicas, com costuras, né? A gente tem essa forma aí de trabalhar aí devido a essa gama técnica, né? Essa ampla gama de conhecimentos aí nas mais diversas áreas. Então, hoje o nosso curso ele tenta abranger aí o máximo de situações aí de altura, né? Um curso realmente de especialização, né? Ele trata todos esses detalhes de salvamento em altura. Bacana. E tem crescido bastante, né? Acho que no nosso meio aqui no estado de Goiás, equipes, né, que fazem a finais de semana, né? Eles passam, vão para cachoeira, vão fazer descida, vão fazer escalada. Isso aí tem Isso, crescido bastante. É uma atividade, né, esportiva que tem crescido demais aqui no nosso estado, né? E o pessoal também tem que estar atento, não só à escalada, não só a descida no rapel, mas também tem que estar trabalhando na preventiva também, para caso venha acontecer uma situação. Porque dependendo do lugar ali, dependendo da gravidade da ocorrência, o bombeiro ele vai ter bastante dificuldade para chegar, né? E dependendo da situação, pode ser tarde também, né? exatamente. Hoje nós temos a nossa aeronave, né? O Bombeiro 01. Verdade. Durante o CESALT também a gente faz atividades, né? Com a atuação das nossas equipes junto com a aeronave do Corpo de Bombeiros, né? Então a gente treina ali o rapel para poder fazer um acesso a uma vítima, conseguir chegar nessa vítima, estabilizá-la e assim a equipe de operações aéreas conseguir fazer um maguare e um resgate com uma complexidade maior, né? Então a gente tem também esse preparo aí de acesso a ambientes em que uma viatura não chega, né? Em que a gente precisa de Verdade. uma aeronave, então hoje nós temos essa possibilidade aí também. Eu vou tentar ir colocando todas as perguntas, né? Durante a semana a gente teve bastante Tá bom. pergunta aí, e eu dei uma simplificada nessas perguntas, Meu porque tinha joia é esse pergunta aqui, que eu ó, Aurélio. imaginei. Esse aqui é a nossa cara. Tá Pode ir certo. falando aí, tranquilo. Ô Freitas, durante a ocorrência, finalizada a ocorrência, o bombeiro ele trabalha em parceria também hoje com a Polícia Militar, perícia, a Polícia Civil também, só atende a ocorrência, registra a ocorrência ou ela tem
depois daquilo ali ela tem um processo de avaliação para saber sobre o motivo da ocorrência ou não? Finalizou a ocorrência, tirou a vítima, beleza, ela é passada para a área de resgate, que vai levar para o médico, para saber, um exemplo, se foi o suicídio, né, para um hospital para atender aquele tipo de situação, se teve o óbito, é acionada a polícia, existe um processo para isso, depois para averiguar qual motivo ocorreu essa situação? Então, nós não entramos nessa seara da perícia, né? Após a Uhum. ocorrência. Nossas equipes, elas fazem a aliação de resgate, de salvamento, né? Faz o encaminhamento mais adequado de acordo com a nosso centro de operações. A gente faz a destinação ali dessa vítima, né? Uhum. E não, nós não nos prendemos ainda à questão ali de investigar as causas, né? Se houve negligência do trabalhador em altura, se houve uma imperícia, se houve uma falha no equipamento de segurança dele, se houve falha ali na equipe de engenharia de segurança do trabalho, isso aí a gente não tem atuado, tá ok? Então, no Uhum. presente momento, a gente não faz esse serviço, a gente está ali com as equipes de resposta, né? Com as equipes de intervenção e salvamento. Não existe um setor hoje do Corpo de Bombeiro que entra em ação, em trabalho para saber esse tipo de fiscalização. Não, ele trabalha só basicamente durante a ocorrência mesmo, né? Nesse sentido aí do salvamento em altura, sim, né? Nesse sentido aí a gente faz a operação de salvamento, a destinação da vítima, né? E posteriormente a gente não mantém aí investigações ou algo desse sentido. Basicamente, você entende que hoje a nossa fiscalização, eu não digo o Corpo de Bombeiro, né? Porque na área do trabalho a gente sabe que não é a responsabilidade do Corpo de Bombeiro fazer esse tipo de fiscalização durante o trabalho. Devido a essa quantidade de ocorrência, acha que a nossa fiscalização hoje na área do trabalho, vamos falar em exemplo em altura, ela é bem falha, ou Então, não? às vezes é difícil eu julgar a fiscalização, porque às vezes a negligência e a imprudência das pessoas é maior do que a fiscalização, né? Então, eu acho que a partir do momento que a pessoa se predispõe a trabalhar em altura, que é um ambiente de risco, e ela se certifica ali, né? E tem uma empresa certificando ela, formando ela, eu acredito que ela está disposta a cumprir o que ela aprendeu. Então, assim, temos uma infinidade de pessoas trabalhando dia a dia, entendeu? Então, eu não sei te dizer assim, se a fiscalização é falha ou se a imperícia aí do brasileiro, né, a coragem Verdade. exacerbada aí de executar procedimentos fora do seu conhecimento é maior. Então, eu já cheguei a fazer o salvamento de uma pessoa que estava presa pelo seu por uma segurança, né? Não era nem um talabarte, era uma corda de segurança aqui no ponto de ancoragem nas costas do cinto paraquedista, a 45 metros de altura. Essa pessoa Nossa. estava passando ali um SPDA no prédio ali, próximo aqui em Goiânia, ali próximo à Saga, uma T7 ali. E a cadeirinha dela, aquela cadeirinha mecânica de cabo de aço, ela rebentou lá nas alturas, né? 45 metros de altura, e ele ficou preso por essa segurança. E aí, informalmente, eu procurei saber, depois que a gente fez o socorro desse rapaz, como que ele estava ali, né? Apenas um síndico chamou, sabia que ele fazia aquilo ali, chamou ele para fazer esse serviço. Então, assim, às vezes as pessoas querem pagar barato por um serviço muito técnico e, por um outro lado, uma pessoa que não tem nenhuma capacitação, ela vai executar ali uma pintura, uma manutenção num SPDA, entendeu? E aí vira o cliente aí do Corpo de Bombeiros, né? E a gente está Eu pronto para imagino. fazer esse salvamento. Então, assim, como que a fiscalização pegaria esses informais, né? Que está ali a 45 metros de altura, ninguém emitiu uma solicitação para liberação desse serviço. Então, assim, às vezes a pessoa pensa, vou executar esse serviço em 15 minutos aqui, né? E ninguém vai ficar sabendo, e fica por isso mesmo. Assim como executa, às vezes a gente passa despercebido. Mas a gente depara aí com várias pessoas nesse sentido. Então eu não culparia aí a fiscalização, mas sim pessoas, às vezes, com a coragem
maior do que o que deveria ter, né? E a gente está preparado para atender essas Necessidade pessoas, também, né? né? A É necessidade, importante. né? A gente sabe É que importante. o, o informal aí, né? Ele, às vezes a pessoa vê ali uma informação no YouTube, né? Se aventura, agora eu já sou um conhecedor aqui da atividade, eu já quero executar. Então, assim, a gente sabe que não é bem assim, né? É um ambiente de risco, a gente tem que respeitar, tem que utilizar materiais com certificações. É o que a gente Não prega permite aí. erro, né, ô Freitas? Não Não permite permitir erro. erro, exatamente. A segurança em primeiro lugar, né? Antes de qualquer procedimento em altura, a segurança vira em primeiro lugar. Eu, até recentemente, eu comento isso muito com a minha esposa, porque eu moro em prédio, né? Eu moro no 11º, e esses tempos atrás eu acordei e olhei para a janela, vi um senhor descendo, né? Quando eu olhei, o cara sem capacete, sentado em cima de uma tábua, aquele trem assim, eu olhei assim e vi que os equipamentos que eles estavam usando, não que ele não usava corda de segurança, ele estava descendo uma corda e ele mesmo fez o equipamento dele, né? Ele soldou um arco assim, pendurou um gancho. É até uma engenharia bastante interessante que eu não sei como é que ele estava descendo, né? E automaticamente eu liguei na portaria e perguntei quem estava autorizando esse tipo de serviço, porque eu, como morador, eu pago as minhas despesas para com que o prédio exerça também um serviço com qualidade e segurança. É lógico, a gente sabe que hoje entra muito no mercado o dinheiro, né? Aquele negócio, né? Muitas vezes o pessoal comentou bastante e o barato sai caro. E assim, como eu já trabalho nisso, eu já vejo várias situações, então eu já imaginei aquele rapaz caindo daquela altura, né? E fui lá questionar, né? Aí o rapaz, não, mas eu tenho treinamento para isso. Eu falei, ó, você me desculpe, se realmente você tem treinamento para isso, eu acho que seu treinamento ou foi deficiente, ou você não está cumprindo o que você aprendeu no treinamento, porque sem equipamento nenhum, aquele cinto cheio de cimento, aquele cinto que você já Meu sabe ali que está Deus. ali com 10 anos, aquela corda toda raspada, né, que é o que a gente já tá, e assim, não fez nenhum isolamento na parte de baixo. Eu sei que se ele caísse, ele ia cair em cima do meu carro, né? Nossa. E eu fui fazer essa reclamação, né? E acabou que o pessoal, o cara ficou super chateado comigo, o síndico não gostou, mas olha, como se diz assim, eu falei para ele, ó, o que eu estou fazendo é um trabalho preventivo. Se acaso acontecer algum tipo de ocorrência aqui ou um acidente com esse trabalhador, infelizmente ele não vai ter outra chance, porque pela altura que ele está trabalhando, ele não vai ter uma outra oportunidade e você também vai se responsabilizar, né? Isso foi bem tocado também, eu vou entrar nesse ponto de uma ocorrência que nós tivemos um óbito recente de um trabalhador também, né? Que o prédio também, ele é responsabilizado também por essa contratação, né? Por esse tipo de serviço que está sendo feito de forma inadequada, não é verdade? Exatamente, né? Quem é o contratante aí, né? Ele tem a sua parcela, né? Então, a gente que está à frente, né, de solicitar alguém para fazer um trabalho na nossa residência, no nosso prédio, né? Tem que ter essa consciência aí e exigir dessa pessoa que ela esteja capacitada, né? Às vezes eu quero Uhum. uma instalação de um ar-condicionado, que é uma coisa simples. Aí a pessoa é o expert em ar-condicionado, mas no ambiente em altura, ele gera risco para ele mesmo, para outras pessoas, assim como você citou aí, né? E isso está sendo corriqueiro, né? Infelizmente. Aí, se você for pagar para uma pessoa que é especialista em instalar em ar-condicionado e ao mesmo tempo trabalhar em altura, essa pessoa vai cobrar 2x, né? E aí eu quero É pagar verdade. só X, né? E às vezes a pessoa que contrata não tem essa consciência, né? De estar deixando ali um risco, né, para outras pessoas, para o trabalhador, né, e quer pagar mais barato. Então, infelizmente, a consciência da população ela pesa muito nesse sentido aí, né? Eu tenho acompanhado bastante, eu nem vou entrar nesse assunto, porque são assuntos que trabalham junto, né? Mas eu até comentei isso na live passada, é, referente aos treinamentos hoje, né? A gente sabe que hoje o treinamento de NR35 ele não é adequado para esse tipo de serviço hoje, né? Ah, eu trabalho em prédio. Um exemplo que você falou, ah, eu faço instalação de ar-condicionado porque hoje
o clima que a gente vive, basicamente todos os moradores do prédio geralmente vai instalar esse ar-condicionado, e ele tem que ser feito de uma forma que o pessoal vai utilizar o acesso por cordas. Ele precisaria de um treinamento mais especializado, com carga horária a mais. Mas foi um exemplo que aconteceu comigo. Eu chego lá, o rapaz, não, eu tenho um curso em NR35. Peraí, mas a gente sabe que o curso em NR35 hoje ele não é feito para esse tipo de trabalho, né? Ele é feito para um trabalho em altura, né? Mas talvez o cara, eu fiz um treinamento lá em cima de um andaime de 3 metros e hoje eu estou descendo a 40 andares de altura instalando um Eita. ar-condicionado, né? E você acha que Sim. hoje existe uma deficiência nesse treinamento? Se bem que o segmento para esse tipo de treinamento hoje é diferente, né? Mas pela quantidade de ocorrências que tem ocorrido hoje, você acha que esse treinamento ele poderia ser melhorado? Não ser somente 8 horas, abordar outros pontos? Com certeza, né? Eu acredito que esse treinamento a gente poderia ter uma ampliação maior, uma cobrança maior, né? Responsabilização aí, né? Conscientização também, tratar até alguns assuntos aí. Então é um treinamento muito rápido, né? Que a gente às vezes, é igual você falou, né? É um treinamento que a pessoa deveria estar ali sendo supervisionada pelo supervisor, né? Como é previsto. Aham. Mas para atuar de maneira autônoma, né, com acesso por cordas aí, a gente sabe que apenas esse treinamento de NR35 aí do trabalhador, né, ele é bem aquém do que é necessário aí para execução de alguns serviços mais aprimorados, né? Então a gente realmente constata isso na prática aí, tendo que atuar na situação de socorro, né, de salvamento. Recente a gente teve, né? O pessoal comentou bastante também comigo. Pergunta sobre, eu até comentei com você, né? Não era você que estava de plantão no dia, e até comentei Sim. com você que você tinha informações sobre aquele óbito, né? Que nós tivemos do trabalhador que estava trabalhando, tocando uma tela, né? De proteção hoje, e acabou sendo a vítima, né? E aquele lá, infelizmente, não deu tempo do bombeiro chegar hoje para fazer esse resgate e veio a óbito, né? Eu só acompanhei a reportagem, não fiquei sabendo sobre o motivo da ocorrência, né? Sobre aquela ocorrência lá, teve mais informações? Você sabe como é que foi tratado aquele Então, eu assunto? também não peguei maiores detalhes sobre aquela ocorrência, mas é igual você falou, né? Infelizmente, ele não ficou preso ali num balancinho, né? Não ficou preso ali no sistema de segurança, a gente não conseguiu nem atuar, né? Então, infelizmente, são casos que acontecem, né? Pela negligência ali de estar atuando sem um conhecimento, né? De causa ali, utilizando os materiais corretos, né? Então, infelizmente, ali a gente teve mais uma ocorrência que às vezes não dá tempo nem da gente fazer ali a remoção, a retirada da vítima. Verdade. E isso tem acontecendo, né? É uma preocupação muito grande hoje. No meu ponto de vista, assim, eu acho que deveria ter um órgão fiscalizador mais proativo nesse tipo de ocorrência, porque assim, Goiânia tem crescido bastante em números de prédio, principalmente na minha região, tem crescido demais, e eu acho que deveria o órgão fiscalizador trabalhar junto com os síndicos na conscientização na hora de fazer essa contratação de trabalho. A gente sabe que o estado de Goiás ele é deficiente muito na área de treinamento, em altura, tem crescido empresas, e a gente sabe que hoje acontece até a venda de certificado, né? Não só aqui, principalmente eu tenho acompanhado bastante, eu já vi vendas de certificado, alunos, pessoas que compraram certificado para trabalhar, porque tinha necessidade, né? E tem surgido um grande número também, o Fritz, que é até bom você comentar, sobre treinamento online, né? E eu fico me perguntando, como é que o rapaz vai fazer um treinamento de trabalho em altura online? E eu falo, eu sei que hoje a norma ela tem permitido semipresencial, né? Onde a empresa vá, faz a parte teórica via online com esses alunos, mas a parte prática tem que ser feita ali
juntamente com os funcionários. E online, eu sou totalmente contra isso, né? Mas respeito as opiniões também. E a gente também deveria, a Primazia, hoje a gente faz um trabalho de conscientização, né? Eu trabalho não só conscientização do trabalho em altura, mas do espaço confinado, na área de incêndio, a gente vem trabalhando isso. E isso seria importante às demais empresas e os órgãos também fiscalizador, não só cobrar que a pessoa tenha treinamento, mas conscientizar também quem vai fazer essa contratação. O que você acha hoje sobre isso, o Freitas? Esses cursos online, essas coisas assim, você acha que isso pode dar certo? É uma melhor coisa para o nosso trabalho hoje? Jamais, né? Jamais na nossa área não foi feita para aventureiros, né? Então, assim, para trabalhar em Verdade. altura, né? Para trabalhar com salvamento, igual na sua parte aí, que também, às vezes a formação sua para executar outra atividade, ter o acesso por cordas ali, né? Então, Verdade. para a gente que é especialista em salvamento em altura, a gente não tem como eu ficar ali apenas na teoria, né? A gente até chama a pessoa, às vezes, que chega ali no curso e é bom na teoria, mas tem uma dificuldade na prática, é o teoricão, né? É o verdadeiro teoricão. Esse aí pra gente não serve. Conhece tudo de norma e O que que tudo, mas não sabe acontece? nada. A gente precisa de ter a parte da teoria, mas eu prefiro aquele militar ali que tem a desenvoltura, né? Que tem a sua, permita um jargão aí, o carroceiro, você fala brincando assim, mas assim, a gente precisa de aliar a parte técnica, né? Tem que ter uma pessoa que abstraia as pessoas que consigam abstrair tanta situação técnica, mas a prática, a gente não tem como fugir disso, né? Como é que eu vou fazer uma situação de adaptação em altura, que é a primeira semana do curso, por exemplo? É o curso de adaptação em altura, a primeira semana, para ver quem que tem ali a habilidade para trabalhar num ambiente elevado, né? E ter o controle do seu próprio corpo. Como é que eu vou fazer isso de forma EAD, né? É impossível eu fazer isso. Como é que eu vou tirar uma vítima, né, um resgate de vítima em cabo paralelo, sabendo apenas como eu vou passar os mosquetões, quais as polias que eu vou utilizar, se eu realmente não pegar aquilo ali e sentir qual que é o meu contrapeso, né? Qual que é a manobra do contrapeso, quanto de peso eu preciso fazer, o que eu tenho que jogar o meu corpo para trás para fazer ali um desbloqueio de um freio 8, que é um material mais rústico, né? Então a gente, Verdade. como é que eu vou saber utilizar um descensor, né, autoblocante se eu não pego nele apenas por uma leitura? Então é impossível eu ter aí uma formação EAD, né? Se a gente não sabe ali como que um trava-quedas vai me frear, o que é essa velocidade de 2 metros por segundo que o descensor autoblocante trava, se eu não sinto aquilo ali, né? Então, a prática é 110%, né, da atividade de salvamento em altura, e eu acredito que aí também, né, no acesso por cordas e os trabalhos em altura. Até um rapaz perguntou aí, né? Eu vou fazer meu merchan aqui. A Primazia, ela, a partir do segundo semestre agora, né? A gente teve um problema referente a essa pandemia. A gente vai trabalhar com os treinamentos de acesso por cordas, tá? A gente tem um site aí, pode adicionar a gente no Instagram. A gente vai estar disponibilizando a partir do segundo semestre agora, esse tipo de treinamento, né? Voltado também para a área industrial também. E creio que além disso, a conscientização também, né? Porque no estado não tem. Então a gente sabe que hoje não é um curso barato, é um curso muito caro, depende de uma técnica muito grande, não é só formar, existe vários conceitos por trás do treinamento depois que a pessoa se forma, né? Então a gente vai tentar trazer isso aí, mas eu penso assim, não pelo lucro, né? Eu sou bastante preventivo e eu venho trazendo isso porque eu creio que o estado de Goiás merece essa atenção. A gente está no centro e hoje são várias escolas de acesso por cordas, tem bastante, né? Mas a gente não tem essa no Centro-Oeste. Então, a gente da Primazia está nessa luta aí. Se Deus quiser, agora em setembro a gente realiza a nossa primeira turma, né? E estamos trabalhando em cima disso aí. O Freitas, nosso tempo aqui está se excedendo, né? Eu queria te agradecer imensamente
pelo tempo, né? A gente sabe que hoje a vida de vocês é bem corrida, a gente sabe que existe o bombeiro, existe a família, e o bombeiro ele não fica, como se diz, ele não fica de plantão só na atividade, né? A gente sabe que toda hora ali surge bastante dúvidas. Eu, em nome da Primazia, eu queria te agradecer imensamente, né, por esse tempo, né, que você cedeu para trocar essas informações com a gente, essas informações que foram bastante importantes, eu sei, eu vi bastante perguntas aqui, que eu vou procurar também depois responder, mas eu agradeço imensamente pelo tempo que você tirou para a gente aí, para passar essas informações e dicas, né, e também falar sobre a vida de vocês hoje também, que é muito importante para a gente aqui no estado. Beleza, Aurélio, eu que agradeço aí, parabéns, viu? Parabéns aí pela primazia aí, desejo sucesso aí para vocês. Que no Centro-Oeste você disse, né, nós precisamos mesmo de ter centros de formação em excelência aí, né, como a gente às vezes vai ali em São Paulo para buscar esse conhecimento, né. Já fui algumas vezes, outros bombeiros aí também foram, e desejo aí que vocês consigam aí estar aí atuando nessa empreitada aí com todo sucesso. E agradeço aí os companheiros aí cesaltianos, né, da família do Salvamento em Altura do estado de Goiás. É uma honra fazer parte dessa equipe aí. Mais que uma realização, ter companheiros aí tão capacitados, né? E nós somos realmente uma família, né? Então agradeço aí aos meus formadores aí, né? O Tenente Coronel Gonzaga, Salt 36, os amigos aí, Capitão Sancler e vários outros aí, né? O Veninho tá falando aí também. Agradeço a todos aí. Obrigado. E como eu disse aí, a gente tá aqui representando os companheiros, né? Todos aí têm a mesma habilidade aí e não seriam diferentes aí. Na minha posição aqui, agradeço aí. Sigam aí o Cesalt e estamos à disposição. Pode contar com a gente aí. A gente agradece também, viu? Até agradece em nome de todo o estado, né? Eu, pelo menos, eu fico bastante honrado hoje pela corporação que a gente tem, que tem desempenhado um trabalho muito excelente, não só na área de altura, né? Mas em todos os departamentos que eu acompanho. Queria mandar um abraço para todos, o pessoal do Cesalt, né? Eu vi o pessoal comentou aí bastante, entraram em debates ali. A gente, infelizmente, não tem como ir acompanhando, né? Eu queria mandar um abraço também aí pro Danilo também, né? Que é meu parceiro aí também. Estamos nessa luta também. Agradecer o Sargento Lima, né? Ele mandou uma mensagem hoje, Aurélio, vai estar no YouTube? E eu falei, ó, a gente vai estar só no Instagram. Eu admiro bastante o trabalho do Lima, é um cara muito o apelido dele, vou falar um dos apelidos dele aqui, é o Salt 04, a lenda. O outro eu não vou falar. A lenda? Eu falei para ele esse tempo, né? Eu falei, Lima, você é uma lenda, né? Muito antigo. É a lenda viva. E agradecer ao Lima, eu vou gravar esse vídeo aí para colocar no YouTube para passar para ele. Também a todo o Cesaltiano e o Euler também, né? Eu vi o Euler comentando bastante. O Euler é um cara que está sempre na atividade com a gente. Eu admiro muito o trabalho do Euler e todos os outros que são multiplicadores também. Eu vi que tem o Elton também, né? Eu já conheço bastante o trabalho do Elton e fico feliz por essa multiplicação que vocês passam hoje, que é sempre a prevenção da vítima, né? do ser humano, né? Então, fico muito agradecido. E levo aqui um abraço a todos da equipe de vocês da Primazia. E a gente sempre vai estar à disposição de vocês aí para o que precisar também. Valeu, Aurélio. Estamos à disposição aí. A altura sempre. A altura sempre. Fique com Deus. Até mais. Com Deus. Com Deus.